Ok. E aí, conseguiu? Parabéns! Feita a primeira vez? Joia! Teve dúvida? Tem problema não. Mas tentou. Esse aqui está de parabéns. A tentativa, gente. Você tem que tentar. No Pacífico, andou complicando. Então vamos entender melhor a questão. Deixa comigo. Em um jogo, por cada bola retirada de uma urna sem reposição, um apostador deve pagar da seguinte forma: R$1 pela primeira bola retirada, R$1,20 pela segunda, R$1,40 pela terceira, R$1,60 pela quarta e assim sucessivamente. Sabe-se que, de início, a urna contém bolas numeradas de 1 a 100 e que o jogo se encerra com o pagamento de um prêmio quando o apostador retirar a primeira bola, contendo um número múltiplo de 7. Nas condições de jogo, o valor máximo em reais despendido, quer dizer, isso aqui, gasto, né? Gasto pelo apostador para obter o prêmio. Então, vamos logo. Dá para se notar logo, ó, dá para se notar que trata-se de quem? De uma progressão aritmética. Por que Pacífico? Veja aqui, olha, me acompanhe. O A1 não é R$1, ele não gasta R$1. O A2, ele não gasta R$1,20. O A3, ele não gasta, terceira bola, ele não gasta R$1,40. Então, note que está havendo um aumento de uma para outra de quem? De 20 centavos. Um custo de 20 centavos. Tá certo? Está havendo um custo de 20 centavos. Esse custo de 20 centavos é, na realidade, quem? A razão da progressão aritmética, da PA. Pronto, até aí, maravilha. Certo? O total, né? Essa PA, na realidade, no total, são de 100 bolas. Então, o total são 100 bolas. Tá legal. Agora, um detalhe. Múltiplos de, múltiplos de 7. Veja aqui, múltiplos de 7. Quais são os múltiplos de 7? 7, 14, 21, 28, vai até um número próximo de 100. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu simplesmente, para saber quem é o último múltiplo de 7 entre de 1 a 100, eu vou pegar 100 e dividir por 7. 1 vezes 7 é 7, para 10, 3, baixo 0, 30, 7 vezes 4, 28, para 32. Então, esse número não é múltiplo de 7, o 100, porque sobrou 2. Então, se tirar 2, então 100 menos 2 dá quem? 98. Então, agora, mas eu preciso saber quantos são múltiplos de 7. Aí eu farei uma progressão? Não. Por quê? Porque se você quer saber quantos múltiplos de um número existe de 1 a tanto, é só dividir, tá certo? Múltiplo de 7, de 1 a 100, divide 100 por 7, pega o quociente. Múltiplo de 5, de 1 a 200, pega 200, divide por 5. E o quociente é o número, então existe 14, então isso aqui é o número múltiplo de 7. Múltiplo de 7, é a quantidade, é o número múltiplo de 7, a quantidade, isso aqui pode não ficar bem claro. Isso aqui representa a quantidade de múltiplos de 7. Então, na realidade, nas 100 bolas que você tem, só existe 14 que lhe dá prêmios. 14. O cabo é tão azarado, o que vai acontecer? Olha, tão azarado que do total das 100 bolas, 100 tira 14, são 86 bolas que não dá prêmio. 86 bolas que não dá
prêmio. Hoje está tudo atrapalhadozinho aqui. Então, existe 86 bolas que não lhe dá prêmio. Aí o que aconteceu? Lembra, 86 bolas que não lhe dá prêmio. O que aconteceu? O nosso amigo tirou a primeira, tirou a segunda, não interessa, tirou e tirou. Ó, ele tirou, não ganhou nada, tirou A1, tirou A2, tirou A3 e tirou a bola A86. Ele não ganhou nada, porque o máximo que ele pode ter gasto, se ele tirou todas as bolas não premiadas. Então, a bola premiada estava aqui. Então, o que foi que aconteceu? Ele tirou a bola premiada. Então, na realidade, ele tirou 87 bolas. Na realidade, o nosso amigo tirou 87 bolas. Então, ele vai pagar pelas 87 bolas. Essa bola ele pagou R$1. Nessa daqui ele pagou R$1,20. Nessa pagou R$1,30. Isso, o total, eu preciso saber quem é a 87. Quanto foi que ele pagou quando ele tirou a bola? A 87. É A1 mais 86R. A 87 é o A1, que é R$1, mais 86 vezes 0,2. 2 centavos. Então, A 87 vai ser 1 mais. Se nós multiplicarmos 86 vezes 0,2, vai dar R$17,20. Então, o nosso amigo, na última bola que ele foi sorteado, ganhou o prêmio, ficou R$18,20. Então, nessa última bola, o nosso amigo pagou R$18,20. Na primeira, ele pagou R$1. Na primeira bola, o nosso amigo pagou R$1. Na última, pagou R$18,20. Total representa para nós a soma. Representa a soma. Então, S87 é A1 mais A87 vezes 87 dividido por 2. Então, S87, o A1 é R$1, mais R$18,20. R$1 mais R$18,20. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Então, R$1 mais R$18,20 vezes 87 dividido por 2. Essa é 87 que ele pagou, então eu sei que o prêmio tenha sido muito bom. Fica R$19,20 vezes 87 dividido por 2. 19 mais 1,20. Então, vamos só conta aqui. 19,20 dividido por 2. Eu simplifiquei primeiro. Fica 87. Isso aqui dá 9,6 vezes 87. Então, ao todo, vezes 87. Vai dar R$835,20. Pronto. Isso aqui foi o que o nosso amigo gastou no máximo, tá certo? No máximo, tirando as 87 bolas para tentar sorteio. 87 bolas. Então, o gabarito 800 e, tá certo? 835,20. Então, o item correto é o item E.
800 e... Então, deixa eu dar um destaque melhor. Então, o item correto é o item E. E aí? Conseguiu? Tinha conseguido? Parabéns, é isso aí. Tá certo? Então, opa, se eu ficava perto, não dava, não sei o quê, um gabarito não batia. Agora deu certo. Vamos para a próxima? Valeu o desafio, viu? Pronto. Eu tenho uma questão de número 64 que diz assim. A soma dos 15 primeiros termos de uma progressão aritmética, lembre, trata de uma progressão aritmética, de uma PA é 150. O oitavo termo dessa PA é, olha bem o que nós temos, ó, a soma dos 15 primeiros termos. Então, nós temos uma PA, nós temos a informação que trata-se de uma PA de 15 termos. Então, o número de termos é 15 termos. A soma desses 15 termos é 150. O oitavo termo da PA. Quem é o A8? Pela informação que nós temos, termo geral, S15 é o A1 mais o A15, o A1 mais o A15, vezes 15, dividido por 2. Pronto. Essa é a informação que eu tenho do termo geral de uma progressão aritmética. Informações que nós temos de uma PA. Senhores, vamos lembrar novamente a história de termo equidistante dos extremos. Como é que eu reconheço? Reconhecimento. Como é que eu vou saber se termos são equidistantes dos extremos? Se a soma, olhe bem, eu tenho A1, só para vocês terem uma ideia, eu tenho A2, eu tenho A3, eu tenho A4, eu tenho A5 e eu tenho A6. Lembre, termos equidistantes dos extremos. Pela propriedade de termos equidistantes dos extremos, nós temos que o A1 é igual a 1 mais A6. Vai ser igual a 1 mais A6, certo? A 1 mais A6. A1 mais A6 vai ser igual a 2 mais A5. Vai ser igual a 3 mais A4. Lembre, essa é a propriedade de termo equidistante dos extremos. Como é que eu vou saber se eles são equidistantes dos extremos? Se a soma dos índices, lembre, esse é o reconhecimento. Se a soma dos índices dos termos, a soma dos índices for n mais 1. A soma dos índices for n mais 1. A soma dos índices for n mais 1. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 termos. Então, ó, a soma dos índices. 1 mais 6, 7. 2 mais 5, 7. 3 mais 4, 7. Então, esses termos são equidistantes dos extremos. A soma dos índices foi n mais 1. Então, nós temos 10 termos. A soma tem que dar 11. Quando eu somar pegar 2 termos, se a soma der 11, são equidistantes dos extremos. Se por acaso tiver 15 termos, 15 mais 1, 16. Então, a soma tem que dar 16. Pronto, então é o nosso caso. Então, veja aqui.
Ora, mas nós temos aqui um outro detalhe bem interessante, que é a história do termo médio. Então, se o número de termos for ímpar, lembre, se o número de termos for ímpar, nós temos a história do termo médio. Mais simples ainda. Então, o termo médio é A1 mais AN sobre 2. Então, quem é o termo médio? Então, se eu quero saber a ordem do termo médio, faz de conta, eu quero saber a ordem do termo médio, é só somar os índices e dividir por quem? Por 2. Então, vamos ver aqui. Ó, lembre, aqui nós temos a propriedade de termo equidistante dos extremos. Então, vamos falar, aqui nós estamos com a questão de termo médio, porque a quantidade é ímpar. Só foi para lembrar. Então, eu tenho que a soma dos termos, dos 15 termos, é o A1 mais A15, A1 mais A15, certo? A1 mais A15, vezes 15, dividido por 2. Ora, termo médio, me ajude aqui, termo médio, A1 mais A15 sobre 2. Então, quem é a ordem do termo médio? 1 mais 15, 1 mais 15 sobre 2. Então, o termo médio é igual a 8. Então, o termo médio é o T8. O termo médio é o oitavo termo. Então, o termo médio é o T8. O termo médio é o T8. Então, o oitavo termo. Pronto. Então, na formulazinha que nós temos, S15, vou repetir aqui, S15 é A1 mais A15 vezes 15 dividido por 2. Então, isso aqui é o termo médio. Isso aqui é o termo médio. Então, o termo médio. Que, na realidade, é quem? É o oitavo termo. Então, vamos nós. Nós sabemos que a soma, né, é 150. Então, fica A8 vezes 15 é igual a 150. Então, o oitavo termo é 150 dividido por 15, que é igual a 10. Certo? Então, o oitavo termo, na realidade, é quem? É 10. Vamos para o gabarito? O oitavo termo é 10. 10 está no item A. Questão de número 64. O item correto é o item A. Essa foi a questão de número 64. Conhecendo a propriedade, a questão sai logo assim de imediato. Tá joia? Veja agora a questão de número 65. Diz assim: as distâncias, tá certo, que 6 trabalhadores percorrem diariamente para ir de sua casa à fábrica, onde trabalham, são numericamente iguais aos termos de uma progressão aritmética. Então, trata-se a questão de uma progressão aritmética. Se a casa mais próxima da fábrica ficar a 1 km dela, é a mais distante 8,5 km, a soma das distâncias que os 6 percorrem diariamente para ir de suas casas até a fábrica em quilômetro é igual a. Então, vamos nós. Então, veja aqui. Ora, então, trata-se de uma progressão aritmética, trata-se de uma PA, pronto, trata-se de uma progressão aritmética. Nós temos A1 é igual, ele diz que é igual, se a cada próximo da fábrica 1 km, mais próximo é 1 km,
E a mais distante, não são 6, certo? A mais distante, quer dizer, é dado por 8,5 km. 8,5 km. Pronto. Se eu quero, ele quer determinar a distância total percorrida. Então, ele quer S6. Pela definição do termo geral da PA, da soma A1 mais A6 vezes 6 dividido por 2. Então, vamos à substituição. Então, S6, o A1 é 1, mais A6 é 8,5, vezes 6, dividido por 2. Bom, simples. A soma total, S6, dá 8. 8,5 mais 1 dá 9,5. Simplificando um pouco, né? 6 dividido por 2, posso colocar aqui 3. Então, a soma S6, na realidade, vai ficar 3 vezes 5, 15. 3 vezes 9, 27. 1, 28. Então, 28 e 50. Então, 28 e 50. Então, isso aqui, a unidade é quilômetro. A unidade é quilômetro. Ele pergunta, tá certo? A 6 percorre diariamente, diariamente, para ir de casa até a fábrica, em quilômetro é igual a quem? Resposta, 28,5 km. Então, 28,5 km. Então, o item correto dessa questão é o item D. Pronto. Questão prática, certo? Interessante. Então, nós temos aqui a questão de número 66, que diz assim: os índios da aldeia Raposa Serra do Sol fizeram colares de contas coloridas para vender. Num período de 8 dias, fizeram 192 colares, sendo que em cada dia fizeram 4 colares a mais do que no dia anterior. O número de colares fabricados no último dia foi... Olha aqui. Um período de 8 dias, fizeram 192 colares, tá certo? Foi fazendo colares, certo? Colares, sendo que a cada dia fizeram 4 colares a mais do que no dia anterior. O número de colares. Então, se você observar, o que que nós temos aqui? Já deu para notar, vocês já viram que trata uma questão de progressão aritmética. É uma questão de PA. Já notaram que trata, por que passivo? Trata de uma questão de progressão aritmética, de uma PA. Observe que cada dia 4 colares a mais, sendo que em cada dia fizeram 4 colares a mais do que o dia anterior. Isso é uma PA e a razão é 4. O total de dias foi durante 8 dias. Total da soma S8 é 192. O número de colares fabricado no último dia. Então ele quer saber quem é o A8. Então, o número de colares fabricado no último dia. Então, o nosso amigo está querendo saber quem é o A8. Então, vamos com mais atenção para a questão. Então, quando ele diz que cada dia aumenta 4 unidades, isso caracteriza uma progressão aritmética. Quando ele diz que num período de 8 dias fizeram 192 colares, não foi só num dia, durante os 8 dias. Então, eu preciso, termo geral da soma, Sn é A índice 1 mais A índice N vezes N dividido por 2. O termo geral da PA, A índice N
é A índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Pronto. Agora vamos nós. Eu preciso do A índice 8. Então vamos aplicar. Ó, A índice 8 vai ser A índice 1 mais 8 menos 1, 7R. Então, meu A índice 8 vai ser A índice 1. Aí eu procuro A índice 1, não tenho. Então, tem que deixar aqui, A índice 1 mais 7, mais a razão eu tenho, que é 4. Então, meu A índice 8, na realidade, é o A índice 1 mais 7 vezes 4, 28. Certo? 7 vezes 4, 28. Pronto, agora eu vou agora, lembrem, o que nós usamos? Nós já usamos a razão, nós já usamos 8, mas está faltando quem? A soma, o 192. Então, vamos usar o termo da soma, certo? Então, nós sabemos que a nossa soma, S8, é A1 mais A8 vezes 8 dividido por 2. Isso aqui eu sei o valor. Qual é o valor? 192. 192. Então, eu já posso ir ganhando tempo, simplificando, dizendo que isso aqui é 4. Então, eu tenho A1 mais, eu não tenho A1, não é conhecido, mais A8, que é A1 mais, temos bem aqui, ó, A1 mais 28. Então, A1 mais 28 vezes 4, isso é igual a 192. 2A1 mais 28 vezes 4 é igual a 192. Fazendo chuveirinho, então ficamos com 8A1 mais 7 vezes 4, 28, vezes 4, 8, 10, mais 108, dá igual a 192. Espera aí, olha as contas. Vamos para aí as contas direitinho. 8 vezes 4, 32, vão 3. 4 vezes 2, 8, 3, 11. Pronto. 8 vezes 4, 32, vão 3. 4 vezes 2, 8, 3, 11. 8A1 é igual a 192 menos 112. 192 menos 112 vai dar 80. Então, 8A1 é igual a 80. Então, nós temos, na realidade, o A1 como sendo igual a 10. Então, aqui o A1 é igual a 10. Mas eu não quero o valor do A1, eu quero, olha aqui o que é que eu quero. Eu quero o oitavo termo. Então, vamos, o oitavo termo. Nós sabemos que o oitavo termo, tem bem aqui, ó, o A8 é o A1, ó, o oitavo termo, A1 mais 28. A1 mais 28. Então, o oitavo termo é A1, que é 10. Está aqui 10 mais 28. Então, meu A8 é igual a 38. Pronto. Essa é a nossa resposta. A nossa resposta é essa daqui. O A8 é igual a 38. Então, vamos ao gabarito. A8 é igual a 38. D de dado. Pronto. Resposta correta, D de dado. Ok?